Olá, queridos pais, queridos avós, professores da igreja, professores de creches, professores da pré-escola, enfim, todos vocês que se dedicam ao ensino da criança, para a criança, com a criança, que ensinam não só mesmo não só, né, as atividades escolares para quem já está ali na pré-escola, como também vocês que se dedicam a ensinar a palavra de Deus. Meu Senhor, que coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos. E você sabe, né? A gente diz, porque é uma pena, já chegamos na última lição da nossa revista Isaías. Esta revista foi assim linda, maravilhosa, aprendemos muito, não só enquanto a escrevíamos, né? Enquanto estávamos produzindo material para apresentar para vocês, mas estávamos também em oração para que Deus abençoe o teu trabalho, a nossa função, nosso objetivo aqui com essas videoaulas é estimular cada um de vocês a usarem a criatividade, a aprenderem alguma coisa, enfim, não é? O nosso desejo, a nossa oração é que este trimestre tenha sido riquíssimo para o ministério de cada um de vocês. E para você, papai e mamãe, que tem curtido de montão a nossa revista do maternal e que tem também na sua casa, não é, ensinado a palavra de Deus. Olha que alegria é saber que todos vocês, não é, têm prestigiado, tem colocado em prática, e eu quero aqui também agradecer e mandar assim, um grande abraço para todas as queridas mulheres que amam o trabalho com criança nos berçários, nas igrejas, e eu quero assim mandar um beijo para todos vocês. Sabe, gente, eu fiquei muito feliz em saber que em algumas igrejas, quando os bebês são apresentados ao Senhor, quando o papai e a mamãe levam o seu bebê para a igreja e apresentam diante do Senhor, eu fiquei muito feliz de saber que alguns têm entregue para o papai e a mamãe um kit da nossa revista para que em casa já contem as histórias para os bebês. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. E que tal? Você pode aproveitar essa ideia também aí na sua igreja, não é? Você adquire esse material e quando os papais forem apresentar os bebês, vocês dão de presente um kit para o papai e a mamãe. Isso é muito bom. E nós já chegamos na nossa última lição da revista de Isaías, o mensageiro de Deus. Mas já vem outra aí, bacana, viu? Olha só, então vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 13. Que coisa boa! É finalizar a nossa revista de Isaías dizendo: Deus cuida da gente. E é isso mesmo, né, gente? Eu e você somos o quê? Testemunhas de que a cada dia Deus tem cuidado da gente, não é? E nós vamos dizer isso para a nossa turminha do maternal também. Sabe onde é que a gente vai encontrar sobre este assunto? Olha só, aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 66, tá bom? Nós colocamos alguns versículos para você, papai, mamãe, professores, avós, a turma toda aí, tá? Que vocês possam ler. Aliás, se quiser ler o capítulo todo é legal. Mas os versículos de 5 a 13 vêm contando aí sobre um assunto. Claro que você não vai ler a Bíblia literalmente falando para a sua criança. Você vai estudar a palavra do Senhor, tá bom? Considere as orientações da nossa revista do professor. E aqui já vem até narrando a história para o bebê e para a turminha de 2 a 3 anos. É só você colocar em prática. Tá tudo numa linguagem acessível, tá muito legal, muito simples e precioso aos olhos de Deus. Então vamos lá? Olha o objetivo da nossa história de hoje. Pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que Deus cuida
da gente. Observe que sempre o título, objetivo, versículo, tudo vai combinando, porque a criança precisa ouvir a mesma coisa, tá bom? É essa repetição que facilita o aprendizado da sua criança do maternal, tá bom? E olha, lá no versículo 5, tá? Do capítulo 66 de Isaías, Deus estava tão feliz porque o povo já se voltou para ele. E aí, Isaías escreveu o que Deus disse: vocês são fiéis a mim. Aí, que coisa boa! Vamos lá? E agora, como é que eu vou dizer isso para o meu bebê, para a minha criança do maternal? Eu aproveito e aí mostro para elas o quê? O nosso bonequinho de pano, a nossa naninha Isaías. Olha só, esse bonequinho fofinho, legal, deixa eu colocá-lo aqui, que nós trabalhamos durante todo esse trimestre, não é? Eu acredito que o seu está aí, seja de feltro, seja de emborrachado, seja de tecido de algodão como este aqui. Então não importa, o que importa, e eu quero parabenizar que você produziu o personagem Isaías, porque é importante, sempre quando eu me refiro a Isaías, a minha criança veja o personagem, tá certo? E aí, este outro aqui, bonequinho, representando quem? Quem é esse aqui? Jesus, não é? Olha que legal. Então, pronto, olha que bacana. Eu mostro para os meus pequeninos e eu vou repetindo, conversando com eles. Eu digo, olha, Papai do Céu disse assim, Isaías, eu estou muito feliz, vocês são fiéis a mim. Uau, que legal, que bacana. Pronto, você já ensinou, já falou o versículo para a sua criança. Agora vamos aos nossos materiais, vamos lá, nossos recursos didáticos para que eu possa produzi-los, fazer, para que eu possa adquirir, aproveitar o que eu já tenho para contar a história para a minha criança. Vamos lá? Olha só o que está escrito aí na nossa lâmina. Primeira coisa é o quê? A Bíblia Sagrada. Sim, a Bíblia Sagrada. Depois eu aproveito e eu entendo, e eu já sei que a revista do maternal, deixa eu colocar bem aqui para que eu consiga te mostrar melhor. Tá bacana assim? Olha só, esta é o que na revista do professor eu chamo de lâmina, tá bom? É esta folha que vem as figuras, aí você recorta, tá? Você pode plastificar, porque se a criança pegar não vai sujar, mesmo com a mãozinha molhada, não tem problema, tá bom? E você então vai preparar conforme a gente está dando as orientações aqui na revista do professor. Não só isso, para os pequenininhos, sabe aquela luva que a gente sempre tem por perto, né? De emborrachado, olha que legal, olha que luva. Esse aqui, bem colorido, bem discreto não, né, gente? Olha o tamanho, mas legal. Isso é muito bacana para você mostrar para os seus bebês. E que tal aproveitar, não é? Os dedoches, olha que bacana, né? Que são os bonequinhos que você faz. Pode produzi-los de emborrachado, esse aqui é de feltro, olha que bacana, né? É só ter paciência que vai ficar muito bonito sua produção, tá bom? Aproveite, gente, olha, sabe de uma coisa? É incrível, isso aqui é uma terapia, gente, é verdade. É muito legal, a gente se diverte produzindo isso e eu tenho certeza que se você reunir suas amigas aí, vocês irão produzir os dedoches muito lindos, tá? Dos personagens bíblicos. Então, vamos lá, mãos à obra. E o flanelógrafo. Sabe, existe flanelógrafo de todo tamanho. Mas eu produzi esse aqui, olha que bacana, aproveitei a própria dobradura de um pedaço de papelão, sabe? Aquela parte aqui do papelão que ele vem na caixinha que dobra com facilidade, até para poder levar para a igreja, levar para a minha sala de aula. É muito legal, é muito prático. Então, só forrei aqui com feltro e
tudo bem com retalhinhos de feltro embaixo, fiz aí a graminha, já formou meu cenário onde eu vou contar a minha história e você pode fazer isso também. Vamos à nossa história? Vamos lá? Ai, que legal! Bom, eu já vi que o meu bebê está tranquilo, aí eu começo a conversar. Contar a história para o bebê não é dizer, presta atenção que diz a palavra de Deus. Não é isso não, tá, gente? Contar a história para o seu bebê é você olhar nos olhos do bebê e você conversar com ele, tá bom? Aí você diz, olha bebê, que luva engraçada, olha só. Ai, olha que bacana. Olha quem está aqui, Isaías. Oh, como ele é bonito! Ai, que legal! E olha só, Isaías tinha vários amigos. Ele conversava com muitas pessoas. Olha que legal! Uau, Isaías, como é bacana a gente ter amigos, não é? Ah, bacana. Vou colocar esse amigo de Isaías bem aqui. Ah, um dia, Isaías conversou, sabe, com os seus amigos, estava batendo um papo bem legal e disse assim, olha, sabe de uma coisa? Nós devemos dizer muito obrigado para Papai do Céu, porque Ele cuida da gente. Sabe por que Ele cuida da gente? Porque Ele nos ama. Ah, que coisa boa! E sabe de uma coisa, bebê? Você também é amado por Deus. Ah, que legal! Pronto, viu? Como é simples contar a história para o bebê, ele vai prestar atenção em tudo que você acabou de mostrar e contar. E assim eu tenho certeza que a palavra de Deus vai entrando nos ouvidos e no coração do seu bebê, tá bom? Faça isso e você vai ver como é lindo, como é maravilhoso contar a história também para o seu bebê. Tá tudo aqui na nossa revista do professor, ok? Já contei história para o meu bebê, vou colocar isso bem aqui. Agora é a minha turminha de 2 a 3 anos, olha só! É bacana, a turminha de 2 a 3 anos é super ativa. Você aproveita, sabe aqueles bloquinhos de borracha que tem, né? Lá no quarto das crianças, que tem na igreja, na sala, lá na creche. Aproveite tudo que a criança já conhece e olha até mesmo aqueles bloquinhos, sabe? Assim, olha aqui, que formam casinhas, que vai assim trabalhando o conceito de grande, de pequeno, e a criança presta muita atenção e ela gosta disso. Aí você pode dizer, mas eu não tenho esses blocos de borracha. Você pode fazer de caixinhas, encapa caixinhas, caixinhas de remédio, caixinhas de papelão, caixas maiores, menores. Trabalhe, brinque com essa questão de tamanho, é muito legal. Vai encapando tudo bem colorido e vai fazer o mesmo efeito para você contar a sua história. Vamos à nossa história então? Reúne a turminha, senta com eles, prepara um cenário bem colorido como você está vendo aqui e você diz, olha que lugar lindo! E eu estou vendo alguém, quem é? Quem sabe me dizer? Quem é este? Isaías! Isso mesmo, o nosso amigo Isaías. Um dia, sabe, Isaías estava conversando com os seus amigos, lá da cidade, bem longe, a cidade chamada Jerusalém. E ele estava conversando com os seus amigos e ele disse assim, chegou um amigo atrasado. E ele disse, ei, gente, presta atenção. Todos vocês amam o Papai do Céu, não é? E obedecem ao Papai do Céu, não é verdade? Sim, Isaías, é verdade. Nós amamos a Deus. Pois é. Então, olha só, eu quero dizer para vocês que Deus cuida de cada um de vocês. É Ele que tem cuidado da gente.
É Ele que tem cuidado da nossa cidade. Uau, que cidade mais linda! Ela tem uns muros lindos. Uau, que bacana! Sabe de uma coisa? Deus guarda todos vocês. Deus tem guardado a nossa cidade, a nossa terra de todo mundo de pessoas malvadas. Sabe de uma coisa? Deus guarda você também. Na verdade, Deus tem guardado você todos os dias. Deus cuida da gente. Uau, que legal! Ô Isaías, muito obrigado, viu? Que notícia boa, que legal! Pronto. E as pessoas ficaram muito felizes de saber disso. Vamos bater palminhas para Isaías? Valeu, Isaías, legal. E assim, né, nós podemos dizer para a criança: Deus guarda você, Deus guarda papai, mamãe, Deus guarda a sua casa e Deus guarda todos nós. Que tal a gente agradecer a Papai do Céu? Vamos então orar? Vamos repetir comigo? E a criança vai repetir com você assim: querido Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e me guarda. Eu te amo, obrigado. Pronto, todo mundo mandou beijo, Papai do Céu, tá bom? Faça isso. Depois pode deixar a criançada brincar com os bloquinhos, não é? Quem faz aqui, olha só, eles curtem de montão. Quem pode produzir aqui as muralhas? Uau, que grandão! E as crianças curtem de montão isso. Enquanto eles brincam, você pode repetir o versículo que você falou há uns minutinhos atrás, tá bom? Assim, o versículo da nossa lição de hoje. E depois você pode colocar som na caixa, aquela música legal de 3 palavrinhas que fala grande, largo, grandão é o amor de Deus. As crianças amam cantar com gestos, pular, vai largo e brinca com elas, louve a Deus, porque isso elas amam cantar e adorar o Senhor, tá bom? Depois de tudo isso, aí se você já sabe que a atividade de hoje tem aí, né? Professor, preste atenção, já sabe que a atividade tem assim, olhe, leve, né? Giz de cera. Aí algumas atividades na revista do aluno diz não, providencie, tinta guache. Aí você pode já colocar em cada um dos seus pequeninos um aventalzinho legal, como a gente mostra aí como sugestão, tá bom? Porque a finalidade desta revista aqui do aluno é exatamente com a atividade, com a pintura do versículo. Aí é o quê? Fixar o aprendizado, reforçar, lembrar. A criança vai sempre pintar um desenho que tem a ver, que combina com o versículo com o que ela aprendeu na história de hoje, tá certo? Faça isso. E como hoje é a última lição do trimestre, que tal você fazer uma exposição deste material? Gente, papai e mamãe vai ficar todo orgulhoso. Foi meu filho que fez isso. É desse jeito. E aí você vai e faz uma exposição. Todos estão de parabéns e eles podem levar para casa esta revista. E o papai e a mamãe, eu tenho certeza que eles vão guardar de lembrança, porque quando a criança ficar bem grande, olha como é que você fazia, olha como você pintava, olha a sua obra de arte. É desse jeito. Gente, que Deus abençoe vocês, que o Senhor vos multiplique, que o Senhor abençoe o teu ministério, tá bom? E olha, vem aí o nosso próximo trimestre com a nova revista muito legal, com muitas propostas pedagógicas para todos nós. Que Deus abençoe. Foi muito bom estarmos juntos. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical.
esta escola sem igual, como sempre a gente canta aqui, né? Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Sem igual. A nossa escola dominical é maravilhosa, né? E nós estamos hoje na última lição do trimestre. Que glória, hein? Conseguimos, professor. Que bênção, que o Senhor já possa ir te retribuindo por tudo que tu fez nesse trimestre, tá bom? Que bênção. E nós vamos hoje ver como ficou a proposta da nossa última aula do trimestre dessa revista maravilhosa, né? De Isaías, anuncia as boas novas. Isaías, anunciando as boas novas. Foi demais aprendermos com Isaías. E você já pode perceber que o nosso clima hoje está assim bem bonito, é tanta coisa que a gente não sabe nem para onde olhar, né? Mas é de propósito que nós já colocamos tudo aqui para você já encher os teus olhos. Imagina, nós professores, né? Vamos admitir, nós gostamos de ver visuais, coisas novas e bonitas, quanto mais os pequeninos do Senhor. E aqui nós temos de novo a nossa cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade dourada que Isaías anunciou. E ela está de novo aqui, vamos valorizar o que nós fizemos, né? Usamos em algumas lições atrás e hoje ela está aqui de novo, bem bonita para também enfatizar esta grande verdade. E você pode observar que temos aqui no centro uma outra maquete. Esta é a nova da lição de hoje, uma maquete de uma casa. Depois esses detalhes a gente entra com você depois do orientando, né, o professor. Vamos ler? Tema: felicidade eterna. Encontrando o tesouro. Isaías 66. Guardando no coração, cantem hinos de louvor, todos os que a amam. Isaías 66, 10. O objetivo é saber que a felicidade eterna está em Jesus. E o vamos louvar, Jerusalém, que bonita és. E também, o céu é um lindo lugar. Orientações importantes dizem assim. A sugestão da dinâmica para a memorização do versículo poderá ser um momento muito divertido para fixar na mente das crianças essa verdade. Serão reutilizados alguns visuais de outras lições. Se necessário for, providencie a confecção dos mesmos conforme sugerido abaixo. Para a construção das duas maquetes, ficarão a critério do professor o material a ser usado, desde que fiquem interessantes. Lembre-se que esta será a última aula do trimestre. Portanto, faça um momento de celebração e confraternização entre as crianças com um lanchinho gostoso e a entrega da sacolinha com chocolates para levar para casa. É momento de festa. Então, professor, olha, você tem o trimestre todo para se preparar para a última aula. É muito legal a gente começar e a gente terminar com ânimo, com alegria, com propósito, né? Terminar mais alegre do que começa. Porque isso é muito bom. Mostra para as crianças o valor que nós damos para a palavra de Deus. Gente, isso é demais. Professor, o teu ânimo vai ser o ânimo das crianças. Um professor parado, triste, para baixo, as crianças com certeza também não serão animadas, não terá muito proveito a sua aula. Mas se anime no Senhor, o Senhor te escolheu. Lembra da lição passada? O Senhor te ungiu, né, para você levar as boas novas. Que bacana! Tá? Então nós vamos agora sem pressa ver como ficou guardando no coração, mas primeiramente eu quero aqui falar para vocês, né, dos nossos cenários. Nós temos aqui a maquete da cidade de Jerusalém, que já utilizamos, ela é da outra lição, e nós temos aqui a novidade, que é essa casinha. Mas se você prestar bem atenção, essa casa eu já usei em outras lições, tá? E ela é muito interessante. Eu vou mostrar para você o segredo dessa casa. Na verdade, ela é uma caixa. Olha aqui. Ela é uma caixa que abre e fecha. Ela era de presente
né, aquelas caixas que a gente compra para colocar presente, uma embalagem de presente, e eu nem precisei tirar essa parte porque eu posso utilizar para botar versículos, figurinhas, outras coisas mais. Apenas criei um formato de uma casa, coloquei aqui, ó, com papel cartão, fiz de forma bem legal, com emborrachado, e fiz minha casinha linda, fácil e bela. E aqui eu utilizei como para ser esse gramado, né, e para elevar um pouco mais a minha casinha, para dar uma nova formatação a tudo, eu fiz aqui com isopor, encapei com papel cartão verde, dando ideia de grama. Esse banquinho que você conhece, o famoso banquinho nosso, tá? Que eu comprei no comércio, bem baratinho e bacana, porque ele é de madeirinha. E aqui, essa minha palmeirinha, que é, na verdade, uma lembrancinha também de aniversário. Que aqui pega um canudinho, a criança é um copinho de festinha de aniversário. E virou aqui, se transformou na nossa palmeira. Bem, esse é o segundo cenário, que na verdade é o primeiro da revista, né, de hoje. E o segundo cenário que nós estamos aí sugerindo é de uma barraca. Olha aqui, essa barraca também foi feita bem rapidinha, porque ela não tem segredo algum. Vou mostrar para você, ó. Ela é uma caixa de papelão, aquelas que você ela já vem pronta com essa dobradura aqui, ó. Ela é assim mesmo, tá? Eu encontrei lá em casa, guardei aquilo que eu falei para você, o truque de você guardar as coisas, tá? Quem trabalha com criança tem que ter. Aí não tem nenhum segredo, apenas eu reverti ela. Esse papel é listradinho assim, ele é super fofo, tá? Ele é um papel cartão colorido, né? Colorido não, estampado, tá? E aqui é de listrinhas, né? E aí eu achei super legal, que ficou bem bonita a nossa barraquinha. Dentro eu coloquei uma travessinha aqui feita de papel cartão para que ela não se abra, né? E ela fique com essa abertura aqui, tá? Coloquei uma cortininha, porque toda barraca que se preza tem que ter uma cortininha. Ficou bem fofinha, super simples, gente. E aí você tem aí a sua barraquinha, tá? Para você contar a sua história, legal? Tá bom? Então nós vamos agora para o nosso Guardando no Coração, que você já pode observar aí, ó, que a proposta de hoje é com balões. Vamos ver como ficou isso? Chegou a hora do nosso Guardando no Coração. Hora de semear a palavra de Deus no coração dos nossos pequeninos. E a sugestão de hoje, porque estamos em clima de festa, de celebração, agradecendo ao Senhor por esse trimestre, nós vamos colocar o nosso versículo. Olha lá, a tua revista diz, professor, para você colocar o versículo em pedaços pequenos, né? Você mesmo vai dividir no número de palavras que você queira, e cada palavrinha você vai colocar pequenininha, você vai enrolar e você vai colocar dentro do balão, encher o balão e colocar assim em algum lugar que você possa fazer a dinâmica com as crianças, tá? Aqui nós temos os balões. Você pode pedir para as crianças contarem quantos balões tem, né? Temos aqui 4 balões, e aí pode trabalhar as cores com as crianças também. E depois vamos para o que interessa, né? As crianças você pode convidar uma criança para vir escolher um balão, e você mesmo vai fazer, vai espocar o balão, porque você vai usar alguma coisa pontiaguda, e aí é bom você mesmo fazer essa atividade. Ele vai escolher o balão e você vai espocar o balão, e depois você vai, ou a criança vai ler, se ela já souber ler, ou você vai ler. Certo é que poderá não sair na ordem o versículo, que com certeza não vai sair, tá? Aí você vai fazer um suporte das mesmas palavrinhas que estão dentro do balão, você vai fazer numa outra fichinha, né? Fichinhas pequeninas, tá? Aqui, na ordem aqui, ó, tá? Aqui nós já temos parte do versículo. Então você vai fazer bem esticadinha, bonitinha, porque as que estão dentro do balão, elas estão dobradas. E ao tirar para ler, lógico que elas vão estar bem amassadinhas. Então você já faz aqui bonitinhas, esticadinhas, para que ao fazer a memorização, você tenha aqui as plaquinhas já em tamanho certo, bonitinha e bem
limpinha para a criança poder fazer a leitura com você, tá? E aí, para isso, nós providenciamos aqui, olha, um varal. Tá? Nós temos um varal aqui, eu vou tirar a figura aqui para não atrapalhar. Nós temos o varal aqui, que você pode fazer também, colocar também no próprio quadro de pregas, ou aqui eu preferi colocar um varal, porque eu trouxe aqui alguns grampinhos pequeninos, que isso aqui você também compra, é super fofinho, para você colocar aqui os pedacinhos, né, que vai formar o nosso versículo, tá bom? Vamos ao que interessa? Vamos agora então ver como vai ficar a dinâmica, tá? A criança já escolheu a cor, mas eu lembrei aqui de um detalhe bem legal, que você pode também fazer. Se você quiser que saia o versículo na ordem, você pode com um pincel, né, e já ir identificando. Você sabe que aqui nessa cor verdinha tá o início do versículo, você pode botar o número 1 e assim por diante, tá? Mas hoje nós vamos fazer surpresa mesmo, vai ser o objeto surpresa da nossa atividade de hoje. Então vamos lá, vamos espocar aqui o primeiro. Opa, espocou! Aí você pede para a criança, tá? Te apoiar, a criança vai te apoiar e aí você vai abrir qual vai ser. Aí você vai ler com a criança ou vai pedir para a criança ler. Aqui está escrito todos os que. Todos os que, aí você vai pegar aqui, ó, a sua plaquinha que tá bonitinha, você vai colocar aqui no todos os que, tá? Foi a primeira que saiu, depois você vai arrumar na ordem, entendeu? Então, cada balão que você for espocar, vai ter uma palavra que poderá estar na ordem ou não. E você vai colocando lá. Depois você vai convidar as crianças para ler e ver se está fazendo sentido. Lógico que não vai fazer sentido. Aí é a hora de você ensinar na íntegra o seu versículo. Você vai começar, você vai arrumar, vai tirar do próprio varal e vai colocar na ordem. Vai dizer, olha, cantem hinos, tá? De louvor. Que legal, olha, cantem hinos de louvor. Todos os que o amam. E aqui já encerra com o versículo, a referência, tá? Isaías 66, 10. Olha que legal. Aí as crianças vão de uma forma bem diferente fazer a leitura, repetir, você poderá brincar com elas, trocar, e aí tudo isso é para que elas possam memorizar, tá bom? Espero que você tenha gostado, porque além de tudo, né, a sua sala vai ficar bonita. E você já deve ter lá preparado aqueles balãozinhos já guardados na caixa para substituir aqueles que você acabou de fazer a dinâmica para que a sala continue bonita até terminar a nossa aula de hoje, tá? Bacana, professor? Gostou? Vamos agora para a nossa história de hoje. Felicidade eterna. Uau, esse tema é demais. Felicidade eterna. O que quer dizer eterna, hein? Você pode perguntar para as crianças. Aí elas vão ficar pensando, você vai dizer eterna é aquilo que é para sempre. Então hoje nós vamos saber o que é que o nosso querido profeta Isaías, né, vai nos falar sobre este assunto, felicidade eterna. Vai ser demais, tá? Hoje nós vamos relembrar o que nós aprendemos sobre a Nova Jerusalém, ó. Aqui, a cidade dourada que Jesus preparou para nós. Ela é muito linda. E como eu falei para vocês, né? Ela é mais linda do que isso, ó. Muito, muito, muito mais, né? Aqui nós temos até essa figura para também ser um recurso para o professor que por algum motivo não puder fazer a sua maquete, ele também tem um recurso aqui para as crianças terem uma ideia, né, da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade dourada, né, onde os portais estarão abertos para que as pessoas, ó, conforme nós vimos aqui na história passada, né, as crianças caminhando para a Nova Jerusalém. Que coisa boa, que esperança maravilhosa, que coisa maravilhosa. Por isso que hoje é sobre a felicidade eterna, tá? Então, esta é a cidade que é cheia de luzes, né? Que brilha mais que o sol, que tem muros de ouro, que tem portões bem abertos, aguardando a todos nós
a nossa chegada. Esta é a cidade que Jesus fez para todas as crianças, tá? E nada se compara a esta cidade, tá bom? Que o Senhor preparou. Mas nós ouvimos também na história passada que nós temos aqui na nossa terra, né? Aqui nós temos em um outro país a Jerusalém aqui deste mundo. Uma Jerusalém muito bonita, por sinal. Vocês podem observar aí na figura, né? É uma Jerusalém muito bonita. Porém, a Bíblia diz que ela também não se compara, né, à Jerusalém celestial. Tá? Nós aprendemos na Bíblia que a nossa casa não é feita de tijolos. Aí você vai mostrar para as crianças que a Bíblia fala que a nossa casa de verdade, ela não é aquela nossa casa que a gente vive com os nossos pais, com a nossa família, que é feita de tijolos ou então de madeira, que é muito gostosa, que é confortável. Não, não é essa a nossa casa que é para sempre, como diz o nosso título, onde nós teremos felicidade para sempre. Nem tão pouco uma casa que muitas vezes tem pessoas que moram dentro de uma barraca, né? Ou usam uma barraca para passar um tempo, uma temporada. Então, mas uma barraca, muito menos. Jamais ela pode se comparar a um lugar onde nós teremos alegria eterna e viveremos para sempre. Porque basta dar um vento, né? O que vai acontecer? Ela vai cair, ó como ela é frágil, né? Então, nenhuma barraca, nenhuma casa feita de tijolos ou de madeira, seja apartamento, seja casa. Não. A nossa morada é a Nova Jerusalém, a cidade especial que Jesus preparou. Jesus preparou para mim e para você. Olha que coisa boa! Para todos aqueles que amam a Deus. Para todos aqueles que entregaram o seu coraçãozinho para Jesus. E para todos aqueles que obedecem, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, não é qualquer um que vai morar lá nas mansões celestiais. Nós precisamos ter muito cuidado e deixar bem claro para as crianças que a morada celestial é para aquelas pessoas que amam a Jesus, entregaram o coraçãozinho para Jesus e obedecem a palavra de Deus. Que maravilha! Você gostou? Você vai perguntar das crianças. E você vai fazer aquela pergunta bem legal. Quem quer morar na Nova Jerusalém? Todo mundo vai levantar a mãozinha, né? E você vai parabenizar as crianças e dizer que é isso mesmo. Parabéns, crianças. Porque esta é uma decisão que nós devemos fazer aqui na terra. Aqui, lá na nossa casa, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ter certeza que nós entregamos o nosso coração para Jesus e ter direito de morar um dia, onde viveremos felizes, felizes para sempre, tá? Com Jesus, cantando, louvando o nome do Senhor, como nós aprendemos na lição passada, vamos louvar o Senhor com muita alegria. É um momento maravilhoso quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos em casa com o papai, com a nossa família, louvando ao Senhor, tocando instrumentos, exaltando o nome do Senhor. Tudo isso porque, de verdade, nós queremos guardar o nosso coração para estar com Jesus. E nós vamos terminar, convide as crianças para, com muita alegria, terminar recitando o versículo de hoje, que diz assim: cantem hinos e louvores, né? Todos os que a amam. A amam quem? A amam a cidade santa, a Nova Jerusalém. Quem ama a Nova Jerusalém, a cidade que Jesus foi preparar? Todo mundo vai com muita alegria participar e assim você vai terminar a sua aula com muito ânimo, dizendo para as crianças que todas um dia estaremos para sempre felizes com o nosso Jesus, tá? E agora vamos ver o que é que nós temos de surpresa para encerrar a nossa aula. Ouça, professor, o que diz na tua revista sobre a finalização da tua aula.
Diz assim, olha, o objetivo da atividade final é demonstrar carinho e afeto pelo tempo que você passou com a sua criança. Então, uma forma bem gostosa da gente demonstrar afeto, né, para a criança dessa faixa etária é justamente adoçando a sua boquinha. Tá? E nós sugerimos que você faça sacolinhas bem bonitinhas, tá? Não entregar de qualquer jeito alguma coisa, pode ser chocolates, pode ser com doces variados, pode ser outros tipos de doce, pode ser até um bolinho, qualquer coisa, desde que você faça com carinho, tá? Numa sacolinha, como se fosse uma lembrança de despedida, de final de trimestre. Sua criança vai sentir esse afeto. Tá? Não adianta nós passarmos o trimestre todo falando do amor de Jesus e a gente não demonstrar o amor com as nossas crianças. Não é apenas dando doce, mas é muito mais também dando um abraço, orando com ela, demonstrando carinho e que nós estamos ao lado dela, né? Que nós somos para elas como um pai, uma mãe espiritual. Isso é muito importante, ela sentir essa segurança de nós. Tá bom? Então tá aí a sugestão e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense, professor, que Deus possa te dar forças para o novo trimestre que vai chegar e que as tuas crianças sejam a cada dia mais abençoadas através da tua vida. Que o Senhor te abençoe, fique na paz de Deus e até o próximo trimestre. Que bom! Mais uma vez aqui com a nossa videoaula, apresentando a nossa revista de juniores, que traz como tema nesse trimestre Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E a nossa última lição, a lição de número 13, traz o seguinte tema: a esperança de um novo começo. E o nosso texto bíblico se encontra no livro de Isaías, do capítulo 64 até o capítulo 66. O objetivo da nossa lição é entender que a bênção e a maldição são consequências das escolhas de quem decide obedecer ou desobedecer aos mandamentos de Deus, respectivamente. O Vamos Louvar traz a música Eu Escolho Deus, do cantor Thales Roberto. Guardando no coração traz o seguinte versículo: pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Muito bem, e a nossa sugestão para confeccionar o visual do nosso versículo é um círculo de cor azul para lembrar da terra e uma nuvem para lembrar do céu. Então, assim, nós vamos apresentar o nosso versículo que diz assim: pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Muito bem, e aqui está a nossa sugestão de hoje para o nosso versículo. Um círculo que lembra o planeta Terra e traz a frase: pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado, já vou para a nuvem, será esquecida e ninguém lembrará mais dele. Isaías, capítulo 65, no versículo 17. Muito bem. Então aí você já sabe que para apresentar o versículo antes, precisamos ler direto da Bíblia o versículo, depois ensinar no visual, explicar as palavras difíceis e o significado desse versículo, fazendo depois, em seguida, a nossa dinâmica, conforme sugerida na nossa revista do professor. E agora vamos às orientações importantes. Professor, esta lição é um resumo dos últimos capítulos do livro de Isaías. A questão principal será: qual é a escolha certa ou errada? Para conhecer as escolhas e suas consequências, prepare uma dinâmica descrita no tópico de sugestões. Use imagens que representem os dois tipos de escolha, para ajudar os alunos a lembrarem que uma má escolha tem consequências e que uma boa escolha tem bênçãos à sua espera. Use o personagem Isaías das lições anteriores para que os alunos entendam quem profetizou sobre as consequências das escolhas de Israel.
Então você pode usar a figura de Isaías que você tem da sua revista, ou você pode usar um boneco para que as crianças, seus alunos, possam entender, né, quem foi que falou sobre as escolhas erradas de Israel. Tá bom? Vamos agora à nossa introdução do Você Sabia. E diz assim: Isaías foi um profeta que por muito tempo alertou o povo de Deus contra a sua rebelião. Ele sempre orava pedindo a presença de Deus, a fim de que seus inimigos conhecessem e temessem o nome de Deus. Isaías sempre intercedia pelo povo, pedindo perdão a Deus, tanto pelo seu pecado como o pecado do povo de Israel. Ele apresentava a real situação que o povo se encontrava, pela escolha de sua própria desobediência. Escolher entre o certo e errado requer atenção, porque esta decisão pode ajudar ou prejudicar o futuro. Viver no céu é a melhor de todas as escolhas. Por isso, temos que acreditar nas palavras de Deus, ditas pelo profeta Isaías, e seguir a Jesus, andar nos seus caminhos e não guardar os pecados. O pecado não pode entrar no céu, porque Deus é santo. Na introdução, nós temos muitas informações, né? A primeira delas é falando um pouquinho sobre o profeta Isaías, que foi um profeta que durante muitos anos alertou o povo de Israel sobre a sua rebelião contra Deus. E Deus sempre estava perto, mas o povo não queria saber de obedecer a Deus. Então Isaías clamava pelo pecado do povo. Então é muito importante ter a figura que você tem ou usar um boneco para que você possa falar sobre isso, sobre o que o profeta Isaías fazia em Israel. E também nós temos aqui a figura 13.1 que fala sobre as escolhas. Então, relacionando com as escolhas erradas de Israel, nós colocamos para os nossos alunos, né? Uma figura que fala sobre o certo e o errado, certo e o errado, né? Então, as crianças precisam escolher. Sempre as crianças estão numa situação, ou fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Então, aqui essa figura, ela sugere, né? O que é certo? Um menininho com uma Bíblia. Então, isso é uma coisa certa. E aqui, dois irmãos, vamos dizer assim, sentados no sofá, brigando pelo controle da TV. Então, isso é errado. Então, essas duas figuras simbolizam as escolhas certas ou erradas. Aquilo que Isaías estava falando, que o povo estava fazendo escolhas erradas. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 13. O primeiro tópico traz um povo rebelde. Segundo tópico, a consequência da escolha. Terceiro tópico, a promessa de restauração. E por último, a nossa aplicação. O nosso primeiro tópico, um povo rebelde, traz os seguintes pontos. Primeiro ponto, Israel escolheu se afastar de Deus. Sua desobediência acendeu a ira de Deus. Segundo, o pecado endurece o coração, resultando em pensamentos e ações negativas, que distanciam a pessoa de Deus. Terceiro ponto, o povo de Israel vivia nas práticas idólatras, com sacrifícios e consumindo os alimentos impuros, de acordo com a lei. Deus considerou isso como afronta. Quarto, a natureza de Deus, como onisciente, onipresente e onipotente, significa que ele observa todas as ações humanas e conhece os corações. E nesse primeiro ponto, nós vamos falar sobre o coração endurecido do povo de Israel. O povo de Israel escolheu desobedecer a Deus. Então, esse coração do povo de Israel estava aqui como o nosso coraçãozinho, olha. Ele estava triste por quê? Porque estava longe de Deus. Então, aqui a nossa figura 13.2 mostra um garotinho, olha, com uma expressão assim de raiva, né? De pecado mesmo, e um coração de pedra, escrito a palavra pecado, para mostrar como estava o coração do povo de Israel, que vivia nas práticas idólatras, né? E isso acendeu a ira de Deus, por quê? Porque feriu, né, a honra do Senhor. Isso feriu o Senhor. Então, eles receberam
o castigo, né? O castigo, e Jerusalém foi destruída. Então, Deus, ele é onipotente, onisciente, e ele sabe todas as coisas, né? Deus, ele conhece cada ação do ser humano, né? Então, a natureza de Deus como onipresente, onisciente, onipotente, significa que ele sabe de tudo, ele vê tudo, né? E ele tem um poder acima de todos. Então, Deus conhece tudo que nós fazemos. Por isso que nós devemos nos arrepender quando erramos, né? Sempre fazer uma escolha certa, pedir perdão pelos nossos pecados. O nosso segundo tópico, a consequência da escolha. Primeiro ponto, Deus promete julgar aqueles que pecam e desonram o seu nome. Segundo, Israel se recusou a atender ao chamado de Deus, resultando em punições severas para os desobedientes. Deus, em sua misericórdia, preserva um remanescente fiel, mesmo entre os que desobedeceram. Aqueles que servem a Deus com fidelidade serão abençoados. Nesse tópico, nós vamos falar um pouco sobre o julgamento de Deus, né? Como nós vemos aqui na figura 13.3. Deus irá julgar, né, as pessoas pelas suas ações. Não os crentes salvos, mas aquelas pessoas que vivem na prática do pecado e desonram o nome de Deus. Então, desonrar o nome de Deus é algo sério, é algo que nós devemos nos arrepender e não fazer, jamais. Assim como Israel, ele decidiu recusar, né, atender ao chamado de Deus, mas eles não quiseram e por isso sofreram, né, as duras consequências, né, do castigo. Deus, em sua misericórdia, ele preserva um remanescente. O que significa? Que mesmo no meio de todo um povo pecaminoso, um povo que desonrava Deus, existiam pessoas que o amavam, né? Então, Deus, ele preserva aquelas pessoas que ali no meio dos ímpios, né, daqueles que estão praticando o mal, ele preserva, assim como ele preservou ao profeta Isaías. Então sempre tem os remanescentes, aqueles que no meio de uma nação pecaminosa existem aqueles que amam e adoram ao verdadeiro e único Deus. Então Deus, na sua fidelidade, ele abençoa as pessoas que o servem. Nosso último tópico, a promessa de restauração, coisa maravilhosa. Vamos aos pontos. O livro de Isaías conclui com o castigo dos rebeldes e repreende Israel por seus pecados e maldades. Deus promete para aqueles que permanecerem fiéis a eles e à sua palavra que serão restaurados. Ele fará nova todas as coisas e serão criados um novo céu e uma nova terra. Aqueles que conseguirem vencer viverão debaixo da bênção do Senhor, terão uma vida abençoada com alegria e felicidade, sem choro ou tristeza. Então, Isaías, ele não deixa de falar do castigo, mas também fala de uma coisa maravilhosa que todos nós vamos experimentar, que é a nossa chegada ao céu, né? Os vencedores, aqueles que venceram o pecado, que permaneceram firmes, né, com o Senhor, adorando a sua palavra, lendo a sua palavra, vivendo o que a Bíblia diz. Nós seremos como este menino, seremos vencedores. E ali no céu, quando Deus criar um novo céu e uma nova terra, serão lugares lindos para nós vivermos ali. Então ali nós seremos felizes, receberemos as bênçãos de Deus e teremos uma vida abençoada, alegre, com muita felicidade, sem choro e nem tristeza, porque no céu não existe tristeza, só existe alegria. E no céu, vamos lembrando, né? Sempre está lembrando disso. No céu não entra pecado, porque Deus é santo. Então, lá no céu não existe choro nem tristeza, mas existe alegria, existe adoração ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, aquele que nós adoramos e que nós vamos encontrar naquele dia maravilhoso em que chegarmos ali, lá no céu. A nossa aplicação: crianças, Deus sempre se preocupa com o seu povo, seja para abençoá-lo ou para corrigi-lo, com o propósito de resgatá-lo.
assim como aconteceu com o povo de Israel. Promete uma vida de bênção a todos que ouvirem a sua voz e seguem seus caminhos. Devemos entender que a melhor escolha é crer nas promessas eternas do Senhor do que viver na desobediência. E agora vamos aos recursos didáticos da nossa história. A figura 13.1 traz o certo e o errado, figura 13.2, coração endurecido, figura 13.3, julgamento de Deus, figura 13.4, criança no céu. Em seguida, vamos fazer, olha, a nossa revista do aluno, né? Numa revista do aluno consta um resumo, né, da lição de hoje e aqui os exercícios. E por último, e não menos importante, glória a Deus, é preencher o nosso versículo, que é muito importante para fazer a verificação se os alunos realmente memorizaram o nosso versículo de hoje. Então, assim nós encerramos a nossa revista do livro de Isaías e você pode fazer uma festinha para encerrar a nossa revista e encerrar também o trimestre, que foi maravilhoso aprender lições sobre o livro de Isaías. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.